Fala galera do Med em Desenhos, vamos para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre estados físicos da matéria. Vamos lá então. Pessoal, o nosso primeiro tópico vai ser sobre quais são esses estados físicos. A gente vive falando sobre eles em cada um dos anos do ensino médio, mas vale a pena relembrar. Até porque o vestibular pode fazer algumas pegadinhas com isso. Então, vamos lá. Aqui, então, a gente vai ter o estado sólido, depois o estado líquido e depois o estado gasoso, certo? E a gente tem a volta também. Beleza? Aí aqui, gente, vale a gente já escrever quais são os processos para fazer a passagem de um estado para o outro. Então, aqui a gente vai ter a fusão. Depois, a gente vai ter a vaporização. Aí, na volta, a gente tem a condensação ou a liquefação. Daí, tu me pergunta, qual que é a diferença? Bom, a diferença é que a condensação tem uma menor temperatura e a liquefação tem uma maior pressão. Beleza? E o retorno aqui, nesse último, é a solidificação. Vou fazer aqui embaixo para vocês um outro fenômeno interessante, que é a passagem do sólido direto para o gasoso, que é muito comum em naftalina. Também a gente vai ter a volta. Do sólido para o gasoso, a gente vai ter a sublimação. E a volta é a ressublimação ou sublimação de novo. Vocês podem escrever como vocês preferirem. E aqui vou fazer um adendo, que esse sólido, ele é um retículo cristalino, tá? E aqui, dando exemplo, a gente tem o gelo seco, o iodo e a naftalina. Beleza? Então, o nosso próximo tópico é sobre diagrama de fases. Que aqui são as fases, né? Certo? E aqui a gente vai fazer o diagrama dessas fases. Aí aqui, pessoal, consiste um gráfico, tá? Então, vamos desenhar aqui um gráficozinho. E aqui nesse gráfico a gente tem uma imagem um pouco, no mínimo, diferente. Ele parece um Y. Aí como que acontece? A gente vai ter o nosso Y aqui. E aqui a gente pode dizer que é 1, aqui 2. E aqui eu preciso só fazer um pontilhado porque é diferente. Aqui vai ser o nosso 3. Aí, o que acontece? Aqui, nesse pontinho aqui,
a gente tem o ponto triplo, que eu já vou explicar para vocês o que é. E aqui a gente tem o ponto crítico. Esse ponto crítico é de um fluido supercrítico, que foi o tipo de análise que foi feito sobre, tá? Então, só pra gente ter aqui escrito. Beleza. Aí, galera, aqui a gente pode colocar vapor e gás. Então, aqui a gente vai ter sólido, aqui a gente vai ter líquido, e aqui, separado por essa linha, nesse meião aqui, a gente tem o vapor e o gás. Qual que é a diferença de vapor e gás? É o ponto crítico, tá? Aí, o PT que tá escrito aqui é o ponto triplo que eu falei pra vocês. E esse ponto triplo, ele vai abranger os 3 estados. Ao mesmo tempo. Certo? Aí aqui, deixa eu só dizer pra vocês, rapidinho, dessa transformação de vapor e gás, que é muito importante. É bem feito pegadinha com isso aqui. Aqui, gente, a gente tem... o vapor vai transformar por liquefação. E aqui vai mudar o estado físico. No gás, ele não vai mudar. Quando a gente faz essa liquefação, tá? Fechou? Então, a gente pode mudar aqui para um próximo tópico, que é o tópico de substância versus mistura. Qual que é a diferença nesse tópico aqui? Vamos lá. Então, vamos lá, gente. Substância versus mistura. Então, aqui eu vou começar com substância. Por quê? A gente tem dois tipos de substância. A gente tem a substância pura. Não é muito usado esse nome, então eu vou deixar aqui entre aspas, tá? Aí a gente tem um único composto. Que mais? A gente vai ter que essa substância mantém as propriedades constantes. Certo? E a gente pode ter aqui nessa mistura dois tipos, como eu falei. A gente pode ter a simples, que essa simples, ela é composta por um elemento. E esse um elemento não sofre decomposição. Aí a gente pode ter também uma substância composta. E nessa substância composta a gente tem dois ou mais elementos. E eles sofrem decomposição. E agora eu vou desenhar aqui o gráficozinho pra vocês, porque geralmente eles pedem pra gente diferenciar os gráficos, né? O gráfico de uma substância e o gráfico de uma mistura. Então, vai ser assim, ó. Lembra que eu falei ali em cima que as propriedades ficam constantes?
Então, tu subiu aqui, o próximo é constante. Aí, tu vai subir aqui, o próximo vai ser constante. E assim sucessivamente, tá? Então, aqui a gente vai ter a temperatura de fusão e aqui a temperatura de ebulição, tá certo? Aí, agora, a gente vai falar da mistura. Vou colocar aqui pra baixo. Mistura. A mistura, gente, ela vai ter 2 ou mais compostos. E aqui as propriedades não se mantêm constantes. Vamos para o gráfico. Então, aqui a gente não vai ter um gráfico proporcional, ó. A gente vai ter um gráfico todo esquisitinho. Aí, aqui em cima dessa passagem para essa é o ponto de ebulição. E daí, daqui pra cá é a temperatura de fusão, certo? O nosso próximo tópico, próximo e último tópico, é sobre elemento químico. Enquanto eu vou escrevendo, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e curtir esse vídeo. Também não se esqueçam de passar lá no nosso Instagram, @mediaemdesenhos, que lá a gente posta coisas muito legais, a gente posta as aulas do dia, a gente posta algumas dicas, e a gente tem postado no IGTV algumas dicas super legais, tanto para o dia da prova, quanto para você estudar em lugares diferentes, por exemplo, por documentário, que foi o nosso último post. Então, me segue lá, beleza? Beleza, pessoal. Elemento químico. O que são? Aqui a gente tem que são conjunto de átomos que possuem propriedades idênticas. Certo? E aqui, o que a gente vai ter como medida? Massa e volume. Certo? Então, aqui, eu vou desenhar para vocês átomos, moléculas e substância. Aí, vocês podem perceber que a gente vai ter os átomos, aí a gente vai ter a molécula. A molécula, ela vai fazer uma ligação de um átomo com o outro. Pode ser uma ligação simples, como pode ser uma ligação dupla. No caso do hidrogênio, ele vai fazer uma dupla com outro hidrogênio. E no caso aqui da substância, a gente pode ter uma mistura dessas moléculas, de várias moléculas, né, no caso. Ó, por exemplo, a gente pode ter H com H, que vai formar o H2. E aqui a gente pode ter O, dupla O, que vai formar o O2. Certo? Aí eu vou dar um exemplo aqui pra vocês, super legal de vocês entenderem. Assim, ó. Exemplo. A gente tem aqui o grupinho 1, o grupo 2, o grupo 3
e a gente vai ter o grupo 4. Deixa eu só pegar umas outras canetinhas aqui pra gente diferenciar algumas coisas. Por exemplo, no grupo 1, a gente vai ter assim, ó. Essas duas aqui ligadas, certo? Aí, aqui no grupo 2, a gente tem outra ligação. Beleza? No grupo 3, a gente vai ter o quê? Outras ligações. E a gente vai ter uma coisa diferente, digamos assim. Vamos ver o que vocês conseguem me dizer sobre. E agora, a gente pode classificar. Beleza? Então, aqui, o número 1. O que o número 1 é? Uma substância. O número 2, a gente vai ter também uma substância. Por quê? Um elemento. Aqui também. Aqui, a gente vai ter uma substância com 2 elementos. E aqui a gente tem uma mistura. Que vocês podem perceber que a gente tem essa substância aqui, a gente vai ter essa outra substância e essa outra aqui. Então, a gente vai ter uma mistura de substâncias, tá certo? Pessoal, então, essa é a nossa aulinha de hoje. Me segue lá no Instagram que eu vou deixar a fotinho dela. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Valeu e até o próximo.